estando nós mortos em ofensas e em pecados. Se analisarmos o que as Sagradas Escrituras diz, em Romanos capítulo 3, verso de número 23 diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se analisarmos, não tem ninguém perfeito, não há perfeição em nós, mas a Bíblia diz de um amor a qual o João não consegue explicar, no capítulo 3 de João, verso de número 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Que morte é essa? É uma morte eterna, porque se todos nós recebemos a culpa através do ato de Adão, a Bíblia diz que quando Adão cai, todos nós caímos, e o pecado que veio a Adão passou a todos nós. Por isso que todos pecaram e destituídos foram da presença do Eterno. Então todos carecem e precisam da misericórdia de Jesus. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se nós começarmos a se inclinar aos mandamentos de Jesus, ao que Ele tem preparado para mim e para você, passaremos da morte para a vida, passaremos a ter a vida eterna em nós, porque a Bíblia diz em Romanos 5, versículo de número 12, que através de um homem o pecado passou e a morte a todos os homens. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Então entenda uma coisa: o que nos separa de Deus é o pecado. Romanos fala que o que foi nos separar de Deus é o pecado. Isaías 59, versículo de número 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o teu ouvido agravado para poder ouvir, mas o vosso pecado faz separação entre vós e vosso Deus. Então o que separa o ser humano, a humanidade de Deus, é o pecado. Por isso que Deus enviou a Jesus. Jesus, ele veio na terra a ensinar o homem e a mulher o caminho que se deve andar, um caminho de santificação, um caminho de retidão, um caminho de justiça, um caminho aonde o homem não vai caminhar tateando em escuridão, mas ele vai caminhar em caminhos de luz, em pastos verdejantes, porque aquele que crê na palavra e no evangelho, ele não anda sem direção. A Bíblia diz em Salmo 119, verso 105: luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. Então a palavra de Deus é a bússola do perdido, a palavra de Deus é a lâmpada para nós caminhar no mundo de iniquidade. Se analisarmos a Bíblia, ela fala de 5 loucas e 5 virgens prudentes. As 5 loucas não tinham azeite, as 5 loucas não tinham a lâmpada. Sabe o que significa a lâmpada? A lâmpada, ela tem que carregar a luz, a lâmpada tem que ter luz, e hoje sabemos que a luz é a palavra de Deus. Se nós não andarmos com a Bíblia nas mãos, iremos ser enganados por espíritos enganadores, iremos estar dando ouvido a doutrinas de demônios, a ensinamentos de homens. Se tivermos a lâmpada, não estaremos andando em prostituição, não estamos andando em iniquidade, em transgressão e injustiça. Quem anda com a lâmpada sabe o caminho. Quem anda com a lâmpada não se embaraça com as coisas do mundo. Quem anda com a palavra de Deus não fica envolvido em fofoca e mentira. Quem anda na palavra de Deus não vive uma vida de prostituição, de iniquidade, de cachaça, de vida em relação sexuais em suas urgias. Mas se andarmos com a palavra de Deus, saberemos que a palavra nos ensina a orar, a santificar, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Você é a igreja. Hoje estamos reunidos aqui, como no Antigo Testamento também os profetas faziam os cultos nas casas, a reunião onde a mensagem era exposta e pessoas eram salvas pela pregação do evangelho. Uma pregação que não visa o que você tem no bolso, uma pregação que visa a tua alma, uma pregação que não faz massagem no meu erro e no teu erro, uma pregação que visa, que nos confronta, mas salva a nossa alma. Então Cristo, ele veio nos vivificar, ele veio trazer vida. E aqui Paulo, ele fala no versículo 2, em que no outro tempo nós andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe
príncipe da potestade do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Então Cristo veio vivificar, e ele disse que esse espírito da potestade do ar, ele opera nos filhos da desobediência, que conhece a palavra e não pratica, que conhece o evangelho, mas vive uma vida promíscua, uma vida de duplicidade de caráter. Uma hora é de Deus e outra hora é do mundo. Pessoas que em seu coração é duplo ânimo. Estamos com Deus, cantamos louvores de Deus, mas depois colocamos o funk, colocamos o sertanejo. Em casa bendizemos a nossa família, nosso esposo, mas daqui a pouco estamos xingando os nossos cônjuges. Então a transformação, ela vem por completo. A transformação do evangelho, ela transforma por completo, é de dentro para fora. E Jesus, ele veio salvar a humanidade. Jesus, ele veio tirar o homem do pecado e da morte. Jesus veio separar o povo. Claro que não é muitos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então são poucos que serão selecionados através da pregação do evangelho. Poucos irão dar crédito a uma palavra dessa. Hoje muitas das pessoas negligenciam a palavra, prefere dar atenção para um rolê, prefere estar numa balada do que ouvir a palavra de Deus, prefere ficar vendo uma novela do que priorizar a sua alma, prefere estar no meio da roda, da mentira, da fofoca, do que agradar a Deus. E para onde está indo a alma? A alma, ela terá um destino. Hebreus 9:27 diz: está ordenado morrer uma só vez, vindo após disso o juízo. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Se morrer sem Jesus, não tem salvação. E o que hoje o diabo está criando na mente do ser humano quer dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não leva a Deus. Jesus, ele falou em João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o que leva o homem a Deus, a mulher a Deus, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. É Jesus que fala com o Pai por nós, que intercede por mim e por você. Só que Satanás, ele cria a religião na mente do ser humano. A religião, quem cria o homem não é Jesus, mas Satanás, ele coloca na mente do homem que cada um tem que ter o seu Deus, o Deus que faz as suas vontades. Agora veja bem, se Deus faz toda a sua vontade, você não vai estar adorando a Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer por você. Muitos hoje estão dentro da casa na denominação, em busca de emprego, em busca de porta, em busca de solucionar algum problema físico na sua vida, mas não buscam a Deus pela salvação da sua alma. Muitos buscam a Deus por uma cura, por tirar o fardo pesado, mas depois não agradecem a Deus. Procuram a Deus quando precisam. E para onde que vai a alma desse jeito? Devemos adorar a Deus tendo ou não tendo, estando numa vida estável, numa vida caótica, mas devemos adorar a Deus em tudo. Não podemos perder o foco, não podemos tirar os olhos do céu. As coisas da terra tiram propósitos de Deus na nossa vida. Quantas pessoas que oravam, hoje ela já não ora mais. Quantas pessoas que liam a Bíblia, hoje já não leem mais. Quantas pessoas que jejuavam, se separavam, se consagravam e não faz isso mais, porque as coisas da terra estão tirando o momento de particularidade com Deus. Estamos perdendo a essência de adorar a Deus. E aqui ele fala que Cristo nos vivificou, e ele falou a qual no outro tempo nós também andava no curso deste mundo, vivendo em desoluções. E ele fala no verso 3: entre os quais todos também nós antes andávamos em desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então aqui estamos falando de uma transformação daquele que outrora vivia em vida de dissolução, em vida de iniquidade, em vida de pecado, em vida onde priorizamos o mundo do que a Deus. E ele falou: nós vivíamos assim. Agora esse Espírito está atuando neles que não querem a palavra de Deus. E vemos aqui que fala que todo aquele que vive em essas práticas se tornam filhos da ira de Deus. Então, se nós andar segundo a nossa carne, segundo o nosso intelecto, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente quer, estamos indo contramão das vontades de Deus. Estamos sendo inimigos
inimigos da vontade de Deus. Tiago 4, verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus? Então, se somos amigos do mundo, das nossas vontades, dos deleites da carne, somos inimigos de Deus. E todos os inimigos de Deus que se opunharam contra ele não permaneceram de pé, porque a sua glória devasta a mentira, a sua glória derrota a mentira, a sua santidade consome o erro, a sua santidade queima o pecado. Se analisarmos o que a Bíblia diz, é que Cristo ele veio vivificar. E eu não estou te falando para você seguir uma igreja. A igreja ela não vai te salvar, ela é apenas um concreto. Aonde Jesus habita é onde a palavra está. Aonde tiver 2 ou 3, entre eles Jesus estará. Jesus está aqui pela presença do Espírito. Só que se nós sairmos daqui e a palavra também, ele também não vai ficar. Só que ele irá ficar se tiver coração aberto para ele. Porque antes ele habitava no templo construído pela mão humana. Hoje ele habita no corpo. Hoje ele quer habitar na tua vida. Hoje ele quer fazer morada no seu corpo. Hoje ele quer tirar a tristeza e trazer paz. Hoje ele quer tirar esse fardo pesado que carregamos nas costas e trazer um fardo leve. Mateus 11, verso 28, do 29 ao 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará o descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus ele está nos chamando, ele não está te obrigando, ele te chama. E quantas das vezes você tenta preencher o vazio do teu coração vendo uma novela? Quantas das vezes tentamos preencher o coração na bebida, no cigarro, na mentira, no adultério, nas práticas do pecado? Quantas das vezes desejamos preencher a nossa alma nos desejos da carne, nas relações, nas orgias, nas viradas de noite? Quantas das vezes procuramos o entretenimento e não encontramos a paz? Jesus, ele reunido com seus discípulos, em João 14, 27, ele disse: eis que vos deixo a paz, mas a paz que vos dou não vos a dou, como o mundo a dá. O mundo dá o uísque, o mundo dá a relação fora do casamento, o mundo te dá rolezinho, o mundo te dá amigas momentâneas, entre aspas, porque amiga você não tem de verdade, amigo você não tem de verdade nesse mundo. E então o mundo te oferece a paz momentânea, mas eu te apresento a paz eterna que está aqui, a Bíblia, é Jesus Cristo. Ele quer fazer morada no teu coração, mas ele não é igual Satanás que mete o pé na porta e entra. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus ele bate no nosso coração, e muitas das vezes não damos ouvido para aquele que está batendo na porta, só damos atenção para aquilo que está aqui dentro. É tantos bens que a gente possui, que a gente pensa que qualquer um que bate na porta é ladrão, e muitas das vezes não abre as portas para Jesus. Às vezes aparece alguém querendo evangelizar, batendo na porta da casa e não abrimos. Estamos colocando para fora Jesus e não estamos deixando Jesus entrar, porque priorizamos as coisas materiais, que a sua alma terá um destino. Em nome de Jesus. Se arrepende enquanto é tempo, porque o arrebatamento vai acontecer. Apresento Jesus, que salva o pecador arrependido. Todo espírito maligno agora vai cair por terra agora. Jesus ele é amor, mas também é justiça. Jesus disse no caminho reto. Pela hora ninguém sabe, será como nos dias de Noé. Evangelista Vitor Bueno. Obra nas ruas.